Eu quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias, por favor, no Salmo de número 103. Salmo de número 103. Versículo de número 13. 103, versículo de número 103, versículo número 13. Amém, irmãos? Vamos falar todos juntos? Eu acho que as versões são bem parecidas, né? Vamos lá? Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Vamos falar mais forte, né? Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Querido Deus, amado Pai, Senhor, rogamos a Ti agora, Senhor, que o Senhor venha falar conosco nesta noite. É o Teu povo que se faz presente aqui, e o Senhor está, ó Deus, conosco. Pai, sonda o nosso coração, e traga-nos o Teu querer para nossas vidas. Usa, Senhor, a minha vida como instrumento e santifica, purifica-me nesta hora, diante da responsabilidade que temos. Amém. Ser pai. Meus irmãos, ser pai, a missão mais excelente que o homem pode, ou que ele exerce aqui na face da terra. É o que tem de mais sublime. O que tem de mais sublime a missão, a principal missão que o ser humano recebe, em se tratando de homem, obviamente, né? É ser pai. De tudo que você fizer, Deus não vai te pedir contas com tanta severidade com relação à missão que Ele te deu de ser pai. Tudo que você fizer, você vai prestar contas a Deus. Mas ser pai é uma missão direcionada por Deus. É uma missão sublime. Né? É uma missão que Deus fez questão de registrar isso na sua palavra. No Salmo 127, versículo 3, diz o quê? Os filhos são herança do Senhor. Então, ser pai é cuidar bem dessa herança que Deus confiou a você. E, portanto, na sua palavra, no texto que nós lemos agora, nós podemos identificar Deus fazendo essa ligação entre a responsabilidade dele para conosco e a nossa responsabilidade como pai. Ele disse, como o pai se compadece de seu filho. É interessante que lá em Isaías 49:15 está falando da mãe. Lá diz, pode uma mãe esquecer-se do filho que ela gerou, de modo que ela não se compadeça dele? E Deus está falando ao seu povo, ainda que isso aconteça, eu não esquecerei de ti. Está falando para Israel. Ainda que uma mãe faça isso, eu não me esquecerei de ti. Deus usa o contexto do amor, o contexto também da emoção, né? O contexto que Deus usa ali do sentimento profundo que só a mãe tem, né? Porque ela gerou, então Deus gerou o seu povo também, só está dizendo, eu gerei vocês, então eu não vou esquecer. Ainda que uma mãe esqueça do filho, eu não vou esquecer. Mas é outra conotação que Deus dá. E nós sabemos que as mães são mais, né, mais sensíveis, elas são mais emotivas, né? E elas têm, assim com os filhos, a tendência de muitas vezes tolerar, né, um pouco mais do que devia, ou não, tal, nós sabemos disso. Mas Deus é perfeito. Deus chama o homem, e Deus não fala nesse contexto. Deus diz,
olha, você tem que ter compaixão do seu filho. Mas compaixão não significa relaxamento. Compaixão não significa, irmãos, abrir mão da nossa missão. E aqui eu vejo nesse texto Deus fazendo uma comparação interessante. Porque ele diz assim, o versículo diz: assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Lembra-se de que somos pó. O Senhor se compadece de nós também. Porque ele conhece as nossas fraquezas. E ele sabe que nós somos pó. Eclesiastes 9:10 diz que nós vamos voltar lá para o pó. 12:7, perdão. O pó volte à terra como é. E o espírito volte a Deus. Eclesiastes 12:7. Então, Deus, ele está fazendo aqui uma analogia entre o amor dele, a responsabilidade dele como Pai supremo, celestial, e o Pai físico, terreno, o homem terreno. Mas ele diz: eu cuido de vocês. Eu sou o Pai supremo, e eu sei as fraquezas de vocês. Por isso me compadeço de vocês. E nós, como pais, nós também temos a obrigação de entender que os nossos filhos, eles dependem também do nosso cuidado, da nossa proteção. Porque a criança, seja menino ou menina, o filho, ainda que seja adulto, ele nunca será superior ao pai. Pode até ser superior financeiramente, intelectualmente, academicamente. Pode ser. Mas ele nunca terá a experiência do pai. Porque o pai já foi filho. Está exercendo a função de pai, muitas vezes já de avô. E também porque isso é bíblico. Em Provérbios 13, versículo 1, diz que o filho sábio ouve a instrução do seu pai. E inúmeras passagens de Provérbios está lá. O filho sábio ouve a instrução do seu pai. Isso denota que o pai tem a responsabilidade de instruir. Em Provérbios 22:6 diz: instrua a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O papel de instruir é do pai e da mãe, mas o pai tem essa responsabilidade de Deus. E lá em Mateus, você pode abrir a sua Bíblia aí, Mateus 7. Fazendo por favor. Mateus 7:7. Jesus falando sobre a bondade de Deus, Ele está falando sobre o nosso dever de orar, falar com Deus, buscar a Deus e tal. E ele diz assim: pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, eu pulei aqui, e no 10 também. Uma pedra, e no 10 diz assim: e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente.
Abro parênteses para explicar, já expliquei isso aqui, né? A pedra no Oriente Médio era parecida com aquelas pedras redondas, parecido com um cacetinho ou cervejinho, pão, achatada. E quando Jesus está falando isso aqui, o peixe, chamado esguia, parece uma serpente, a gente vê na água, mas na verdade é peixe. Então Jesus usa essa ilustração do pão e do peixe para nos ensinar. Ele disse: quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Deus diz: olha, eu sou o Pai Supremo, dou boas coisas aos meus filhos. E qual é o pai que o filho, achando que é pão e é pedra, ele vai deixar o filho, né, pegar aquela pedra como se fosse pão? É lógico, nós estamos falando aqui figurativamente, uma figura só, para ilustrar. Mas o que muitas vezes o filho acha que é pão e na verdade não é? Nossos filhos. Aí entra a responsabilidade do pai. Aquilo que o filho acha que é bom e na verdade não é. Não é bênção. Então entra aqui, irmãos, a obrigação nossa de dizer não. E porque muitas pessoas estão abrindo mão dessa missão tão nobre de ser pai, estão abrindo mão. O mundo está assim. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade cada vez pior, porque pai e mães estão abrindo mão da responsabilidade que Deus confiou a nós. A mim e a você. Porque não querem ter atrito com o filho, talvez? Porque não querem, né, se estressar? Já larguei de lado. Já falei uma vez, 2 vezes, agora deixei de lado. É fácil dizer isso. Se você não lutar pelo seu filho ou pela sua filha, quem é que vai lutar? Se você não batalhar pelo seu filho e pela sua filha, com certeza Satanás já está batalhando, está pelejando dia e noite para tragá-los. Para tragá-los. Cada um, irmãos. Desde quando você fica sabendo, e nós temos um irmão aqui, que eu perguntei se o esposo podia falar, falou que você não vai ficar bravo, né? Nós temos um irmão aqui que já recebeu notícia que vai ser pai, que é o irmão André, né? O irmão André ali, quase todo mundo está sabendo mesmo, né? Então, sabendo agora, né? O irmão André, domingo passado, anunciou isso aí. A boca miúda, né? Que ele é bem discreto, mas é gente boa. Eu perguntei para a Lenusa, ela disse que não teria problema. Então ele já está sabendo que vai ser pai. Qual é o seu maior projeto hoje? Você pensou, talvez, vou fazer uma faculdade, você aquilo, deu. Vai ser pai. Né? Vai ser pai. Que bênção. Parabéns, né? Parabéns. É uma bênção muito grande. Porque é algo que eu não posso construir, que eu não posso adquirir, que eu não posso comprar. Né? É algo que eu não posso fazer de mim mesmo, é dádiva de Deus. É dádiva de Deus. E aqui vai também para os pais que adotam filhos postiços, né? Que cuidam verdadeiramente como pais. Tudo bem? É uma responsabilidade que nós temos, irmãos, que nós haveremos de prestar contas a Deus, especificamente dentro desse contexto. Pastor, então, se meu filho se perder, Não, os pais não vão dar conta dos filhos, nem os filhos vão dar conta dos pais. Até porque a função de pai, né,
você exerce, mas chega um determinado momento que você continua sendo pai, mas já não tem aquela autoridade toda, porque seu filho passa a ser pai também, e aí vai, você continua sendo pai lá, quer te consultar, mas tudo já não pode. Né? Então, um período que você tem para instruir o seu filho na maneira correta. De modo que, mesmo ele sendo casado, muitas vezes já tendo netos, mas ele sempre vai buscar em você conselhos, referências em você, de modo que ele tenha em você um pilar, né, que ele possa se ancorar. É muito sublime isto. Deus, imagine, irmãos, Deus dá a vida, cria o ser humano. O salmista, no Salmo 51, ele diz, olha, de modo maravilhoso o Senhor costurou, teceu os meus ossos, minhas articulações, né, na madre da minha mãe, no ventre da minha mãe. Isso é maravilhoso demais, é assombroso. Como eu poderia saber disso, ver isso? O Senhor já está, né, cuidando dessa vida no ventre da irmã Lenusa. Está ali já, né, fazendo tudo certinho. Será que o irmão André, por exemplo, vai esperar assim? Não, quando nascer, aí eu começo a minha missão de ser pai. Quando nascer. Já tem que orar agora. Você pai, tem isso. Você pai. Festa e tal, vamos pular, isso, vamos beber, fazer não sei o quê, você pai. Estardalhaço todo, porque vai ser pai. Né? Devemos nos alegrar, sim. Devemos nos alegrar e muito, mas também devemos temer ao Senhor. Você, pai, ai meu Deus, me ajuda. Ainda mais no mundo de hoje, me ajuda. O Senhor já cuida dessa criança, né? Vai cuidando aí, né? Que ela venha perfeitinha e tal, está nas tuas mãos. E já me prepara, porque eu não tenho condições de cumprir essa missão, não. E não temos, senão por Deus. Senão por Deus. Irmãos, na história de Jó, no primeiro capítulo vocês vão ver lá que Jó era muito rico, tinha muitas coisas, né? E o Senhor lhe deu 3 filhas e 7 filhos. E eles faziam festa cada dia numa casa, né? E quando terminava o ciclo das festas lá, Jó pegava os filhos e ia lá oferecer sacrifício ao Senhor. Quem sabe meus filhos estão pecando. Sacerdote. O pai exerce a função de sacerdote do lar. Tem que interceder pelo filho. Dia e noite. Tem que estar realmente como homem de Deus, sendo um intercessor. O seu filho, sua filha, depende muito das suas orações. E a sua oração tem muito valor diante de Deus. E nós precisamos entender isso, irmãos, que como pais, nós temos que cuidar bem dessa herança que Deus colocou nas nossas mãos, para que possamos fazer bem o nosso papel de pai. E Jesus chamou atenção para isso. Tem que haver uma responsabilidade. É bom, é bênção, é. Jesus fala, olha, né? Vocês podem pedir, eu vou dar. Vocês vão buscar, e vão encontrar, vão bater e abrir se usar, mas tem um porém. Eu vou avaliar isso aí. Não é porque vai pedir, vai receber.
Mas é o que nós estamos vendo? Não. Hoje em dia os pais estão dando as coisas, estão liberando tudo para não ter problema. E até porque também isso é um conceito que tem vindo da nossa sociedade, das pessoas que nos lideram. E isso tem sido algo terrível, porque estão tirando toda respeito que o filho deveria ter para com o pai. Estão tirando dos pais, na verdade, o direito de educar os filhos. Né? Estão colocando agora que a criança nasceu, tem que deixar ela, não pode influenciar em nada, para ela poder escolher o que ela quer fazer, com o que ela quer ser, qual a religião que ela vai seguir, não pode interferir em nada. Esse é o conceito que a sociedade está trazendo. Mas qual é o conceito bíblico? Instrua a criança. Instrua a criança. E se for necessário, com vara. Porque é bíblico. Irmãos. Provérbios 23. Né? Às vezes eu ouço algumas pessoas falando, se for possível, não precisa fazer isso aí. Mas, muitas vezes, irmãos, nós temos que fazer algo que vai doer mais em nós. Mas nós precisamos fazer. Porque a correção faz bem. Feliz o homem a quem Deus corrige. Provérbios 23, 13 diz assim: não retires a disciplina da criança, porque, fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara, e livrarás a sua alma do inferno. Olha bem, e para o filho diz o seguinte: filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Sim, o meu próprio. Então, meus irmãos, o texto não deixa dúvida. Não deixa dúvida. Se for necessário, é Deus que está falando. A correção branda vai livrar a alma do inferno. Mas se nós abrirmos mão da correção, Satanás é o caminho largo, fácil, atraente. Satanás trabalha de forma que ele tira todos os empecilhos para a pessoa ir direto para o inferno. Vai tirando tudo, pode tudo. Está no caminho do inferno, ele vai liberando tudo, pode tudo. Mas nós não. Nós sabemos que Deus estabeleceu limites para nós. Deus colocou limites para que nós possamos seguir. E nós temos o dever, desde lá quando o povo saiu do Egito. Deus diz: senta na mesa, fala com teus filhos, ensina os teus filhos, fala com eles sobre o Deus que tirou vocês do Egito, com a história, ensina a eles como eles devem fazer. Provérbios 29, 15. 29, 15. A vara e a repreensão dão sabedoria. A vara e a repreensão dão sabedoria. Mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Ou a criança, o rapaz, eu não sei como é que está a sua versão. Portanto, não há embasamento nenhum para que o pai abra mão da sua responsabilidade de ensinar, de amar, de corrigir, de repreender, de exortar, de castigar. Ah, mas não pode castigar. Apocalipse 3, 19.
Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Deus falou isso. Deus fala. Apocalipse 3,19, está lá. Deus está falando, meus irmãos, que Ele repreende e castiga a todos quanto ama. Deus é o nosso referencial. E todos nós sabemos disso. Nós sabemos direitinho quando Deus está nos corrigindo. Nós sabemos direitinho quando Deus está dizendo não para nós. É verdade ou é mentira isso? Ou é boato? Hein? Não é verdade? O Espírito Santo fala conosco. E muitas vezes Deus diz não. E inúmeras vezes Deus diz não. Ele diz não. Ele falou não para o filho dele, Jesus. Pai, passa de mim esse cálice. Se for da tua vontade. Jesus falou uma vez, se for da tua vontade. As outras duas disse, se não for da tua vontade, então que seja. Então que eu beba. Deus, é lógico, ele não disse não, não está na Bíblia. Deus disse não. Mas Deus não tirou aquela situação. Jesus foi para a cruz. Porque teria que se cumprir essa missão. Teria que se cumprir esta missão. Meus irmãos, às vezes nós invertemos algumas coisas na nossa vida e temos que ter cuidado, porque isso é artimanha do diabo. Vou ser pai. Talvez o irmão, agora vamos ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, que agora eu vou ser pai. Vou ter que ter uma casa maior, já vou ter que pensar na faculdade do meu filho, já vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo ali, porque agora eu vou ser pai. A primeira coisa que temos que fazer, Deus, me dê sabedoria para ser pai. Me dê sabedoria para cumprir o meu papel de pai. Que eu não seja leviano demais, mas que também que eu não seja truculento demais, que eu não fale de mim mesmo, mas que eu fale conforme os teus ensinamentos, que eu não fale ou ensine aquilo que eu não pratico, mas pelo contrário, que eu venha praticar aquilo que eu vou ensinar, que eu seja exemplo para os meus filhos, a minha filha, que eu viva dentro da minha casa de maneira que meus filhos possam olhar para mim e dizer, não, realmente eu tenho motivo para seguir a instrução do meu pai. Deus, me ajude, porque essa missão é uma missão muito nobre. E eu não tenho condições por mim mesmo de exercer. O Senhor me deu uma grande bênção, mas uma grande responsabilidade. E eu não posso brincar com isso. Eu não posso brincar com isso. Tem gente que pensa que ser pai é suprir as necessidades. Bom, sou pai, tenho que criar, né? Eu tenho que criar agora, aí pensa em alimento, roupa, né? Estudo, né? Pensa nessas coisas. Irmãos, a vida é um mistério. Tiago já diz lá, Tiago 4, 13, 14, diz que a nossa vida é como um vapor. A gente nem sabe quando ela se vai. Né? Ela se vai. Muitos têm o privilégio de ser pai por um dia. Morre. Por uma semana, por um ano. Né? Muitos são filhos que nem viram os pais. E aí? Como é que eu vou me preocupar? Não, agora eu vou ser pai, tenho que me estruturar para isso tudo. Eu nem sei se a pessoa vai conseguir chegar lá. Mas uma coisa é, a partir do momento que você
recebeu essa dádiva de Deus, você consagrar ao Senhor. Você colocar diante do Senhor: esse meu filho, que o Senhor me deu, eu consagro ao Senhor. Cuida desse meu filho. É um privilégio para mim, porque a minha descendência está prosseguindo. O Senhor está fazendo de mim com que a minha descendência vá adiante. Eu não sei o que será lá no futuro, não sei até onde vai, mas já é um privilégio. Já é um privilégio muito grande, não é? Agora, é do Senhor. É do Senhor. Eu vou cuidar, mas preciso de ajuda, porque é do Senhor, pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. E nós temos que ter essa responsabilidade, irmãos. Essa responsabilidade com os nossos filhos. Ontem eu estava vendo um programa, achei interessante, né? E estava ali três artistas conhecidos: o Edson Celulari, o outro Leandro Hassum, e o outro era o Marcelo Novaes, né? Um tem uma filha menor, o outro tem dois, Marcelo Novaes, 2 rapazes, e Leandro Hassum, uma filha também. Mas é interessante que todos eles, aí fazer umas perguntas para ver se o pai estava sintonizado com o filho e tal, se conhecia, aí veio lá, se conhecia as músicas dos filhos, acertar aquele negócio lá. Mas todos eles, quando chegou na hora do relacionamento, todos eles falaram a mesma coisa. Celular tem hora certa para usar, determinei na minha casa, hora certa para usar, hora para estudar, e na hora da mesa. E eu achei interessante, não é crente, ele disse, principalmente Leandro Hassum. Pô, isso é um absurdo, porque o que nós temos de mais importante, de mais precioso para passar para os nossos filhos é a nossa experiência, é o que nós vivemos. E a conversa acabou, não tem mais aquele negócio de sentar na mesa e conversar, né? Sentar para almoçar, todo mundo junto, senta, está lá o tempo todo. E outra coisa, também falaram de todos três, o que mais te irrita? Quando eu vou falar e está no celular, não me dá atenção, o tempo todo. A nossa geração dá assim. Todos três disseram: não, isso eu não aceito. Lá em casa acabou com isso. Tem a hora certa e ainda vistoriado. Né? Eu acompanho, nós acompanhamos. Por quê? Irmãos, o mundo está nas mãos de uma criança através de um celular. Ele tem tudo que se passa no mundo. Se ele quiser aprender a fazer uma bomba, ele vai aprender. Se ele quiser aprender pornografia, ele vai aprender. Tudo que quiser está ali. Aí a gente pega, toma. Vou dar um celular para meu filho. Né? Muitas vezes, pessoas fazem isso para não se incomodar. Não se incomodar. Tem filhos que ficam trancados no quarto o tempo todo, o pai não sabe o que se passa, a mãe não sabe com quem está se relacionando. Aí depois a gente vê as coisas que estão acontecendo por aí. Filhas novas marcando encontro com pessoas que nem sabem, bandidos, gente que fazem atrocidades por aí. Por quê? Porque em determinado momento aquele pai abriu mão do cuidado para com o filho, para com a filha. Foi-lhe mais favorável, mais conveniente, não quis causar estresse. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. Eu fui educado pelo meu pai, e meu pai sempre dizia assim, o pai falava do meu TV, né?
Esse aí apanhou pouco. Em casa somos 9, né? Porque eu começava a falar com ele, ele fazia uma coisa errada, eu começava a falar com ele, baixar a cabeça, quieto. E a lágrima descia, mas ele não me respondia. E acho que ele apanhou 1 ou 2 vezes só. Porque eu doía mais em mim. Quando eu disciplinava ele, doía mais em mim, eu não conseguia. Agora os outros eu começava a falar, rapaz, aí pronto. Eu começava, já estava nervoso, já, fazendo as coisas erradas. Ainda quer justificar? Né? Então, nós temos que entender que, assim como as autoridades estão aí, e lá em Romanos nós vamos ver isso aí sobre as autoridades, né? E Deus instituiu que nós não devemos temer as autoridades se fizermos as coisas certinhas, né? Os magistrados. Se você não deve, você não teme. Assim também Deus instituiu a autoridade espiritual. E Deus, lá no passado, o primeiro canal de comunicação era através dos pais. Sobre o que Deus queria para a raça humana, para o ser humano. A bênção do pai era a palavra do pai sacramentada. Depois Deus levantou os profetas, né? Depois Deus mandou o seu Filho e hoje fala conosco através do Espírito Santo. Mas o mandamento que diz: honra o teu pai e tua mãe, para que seja de longa vida sobre a face da terra. Esse é o único mandamento que tem uma promessa. Honrou o pai e a mãe, vai ter longa vida sobre a face da terra. Então, meus queridos irmãos, pais, nós precisamos cuidar bem dos nossos filhos. Não interessa a idade que tem. Mas eu já criei, pastor, já criei. Eu também já criei 2 já. Mas eu intercedo por elas constantemente. Constantemente. Porque eu sei que elas nunca vão ter a maturidade que eu tenho. Só quando a experiência chegar lá e meus filhos vão fazer a mesma coisa. Nós mesmos falando, quando você tiver seus filhos, você vai ver. Hoje você não me entende, hoje você está bravo, você vai ver quando você casar. Não é isso que nós falamos? É exatamente isso. Exatamente isso. Só que, falando agora para pais cristãos, irmãos, nós temos que nos expor mesmo. Temos que confrontar. Nós estamos vendo o inimigo atacando nossos filhos, nós estamos vendo o inimigo vindo para cima com tudo, querendo tragar, querendo destruir, querendo fazer um arraso, e nós vamos ficar quietos, sem fazer nada. Entendam bem, eu não estou dizendo que tem que chegar e quebrar o pau, fazer. Eu estou dizendo que nós temos uma arma celestial. Como o pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então, você sendo temente a Deus, Deus vai se compadecer de você com relação à criação do seu filho e vai agir na vida do seu filho por causa da sua oração, por causa da sua intercessão. Abraão intercedeu pelo sobrinho, não era nem filho. Intercedeu pelo sobrinho. Deus falou: vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão lembrou: está lá meu sobrinho Ló. E começou: Senhor, se tiver 50, 40, 45, 30, tal. Deus disse: tá bom, não vou destruir o justo com o injusto. E mandou os anjos lá para tirar. Irmãos, eu tive livramentos na minha vida porque meu pai e minha mãe estavam orando por mim. E olha que eu não fui sempre fui bem calmo.
Mas meu pai e minha mãe estavam orando por mim. Não interessa onde seu filho está. Não interessa o que ele está fazendo. Não importa se ele está no momento agora que seu filho ou sua filha, no momento que está fazendo você sofrer, você não está alegre com isso. O que você tem que fazer é interceder, buscar a Deus. Não cesse de clamar. Não cesse de interceder. Porque a situação só vai mudar se você interceder. A situação só vai mudar se você se levantar como homem de Deus e guerrear com o inferno, com Satanás, guerrear através da arma que você tem, que é a oração. Ainda que eles possam estar distantes, mas não desista. Não desista. O pai do filho pródigo não desistiu do seu filho. Ele não podia estar lá onde o filho estava, mas ele podia interceder. E quando o filho voltou, ele não foi lá e disse: para aí, você aprontou, pegou o dinheiro, gastou tudo, agora vem aqui para casa com essa cara de pau. Ele não disse isso. Tem pai que fala. Né? Ele foi lá, na cultura judaica, o filho que faz isso com o pai, a hora que ele entrasse na vila, ele seria linchado. Mas o pai, quando a Bíblia diz que correu, o pai foi lá na aldeia, lá fora, pegar o filho, está sob a minha proteção. Eu perdoei. Isso sim. A questão que a Bíblia fala, quando a gente vai estudar isso mais profundo na cultura judaica, é isso. O pai corre ao encontro do filho para demonstrar para a aldeia toda que ele perdoou. Que ele perdoou. Nós temos que perdoar nossos filhos. Às vezes perdoamos pessoas que nem são nossos parentes. Perdoamos pessoas que nos magoam, que fazem coisas terríveis conosco. Mas às vezes não perdoamos nossos filhos. Às vezes não perdoamos nossos filhos. Ficamos com raiva, chateado, magoado. Você me decepcionou. Você não podia ter me decepcionado. Não é? Você é pai para quê? Se é tudo certinho, então não precisa. A gente tem que cuidar. A oportunidade que nós temos de servir é quando há, irmãos, circunstâncias que nós temos o privilégio de mostrar o amor de pai. De mostrar: eu sou seu pai. Não concordo com o que você fez, mas sou seu pai. Estou aqui para te ajudar. Deus é o Pai soberano, que não concorda com muita coisa que nós fazemos, mas não desiste de nós. Não desiste de nós. Está sempre pronto a nos perdoar. Está sempre pronto a nos corrigir. Está sempre pronto a lutar por nós. Sempre pronto. Que Deus nos abençoe. Que abençoe a vida de cada pai aqui nesta noite. A minha vida também. Que nos dê temor a Ele. Que nos dê sabedoria. Que nos dê vontade de buscar em Deus sabedoria para falar com os nossos filhos. Para caminhar com os nossos filhos. Para abençoar os nossos filhos. Irmão, olha, não endureça o teu coração. Porque muitas vezes esse título de pai, ele impede a ação de Deus com relação aos nossos filhos.
Porque nós comparamos esse título de pai com autoridade. E a autoridade não pode ser questionada. A autoridade exerce juízo, julgamento. E muitas vezes nós nos esquecemos que também somos filhos. E principalmente que somos filhos de Deus. Que somos filhos de Deus. E que esse Deus me conhece. E conhece você também. E que esse Deus nos ensina a amar, perdoar, nos ensina a corrigir, exortar, mas em amor. Tudo em amor. É muito triste às vezes a gente ouvir um pai que não fala com o filho há tantos anos. Não pode, irmão. Mesmo que ele esteja totalmente errado. Mesmo que ele não queira falar com você, você tem que ir lá abraçar. Não, eu sou seu pai, você vai falar comigo, que é isso? Tem que ser assim. A autoridade que Deus nos dá como pai é para servir. É para servir. E muitas vezes a gente usa a autoridade só para cobrar. É para servir. Né? Servir com responsabilidade. Querido Deus, amado Pai, Senhor, Tu és o Pai soberano, o Pai perfeito, Criador de todas as coisas, e o Pai que provê todas as coisas para a nossa vida. Pai celestial, tem misericórdia de nós, porque se o Senhor olhar para nós com um olhar de julgamento, de juízo, nós estamos perdidos. Mas o Senhor olha para nós com um olhar misericordioso. As tuas misericórdias se renovam a cada dia. Pai Santo, como filhos, sabemos que decepcionamos muito o Senhor. Nós sabemos que erramos, mas queremos pedir ao Senhor que o Senhor, ó Deus, estenda a tua mão misericordiosa sobre nossas vidas. Coloca agora os filhos também diante do Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, te agradecemos por essa bênção que é, ó Deus, ser Pai. Cuidar de uma vida. Ter o privilégio de poder influenciar a vida dos nossos filhos. Nos ajude, Senhor Deus, porque senão, nós querendo fazer o bem, nós vamos fazer o mal. Ó Deus, porque, ó Deus, nós somos limitados. Muitas vezes queremos acertar, achamos que estamos fazendo a coisa certa e estamos fazendo a coisa errada. Por isso precisamos perguntar ao Senhor: o que devo fazer? Como devo agir com meu filho? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Acho que a irmã, você tem a palavra agora? Isso, irmã Chico. Irmãos, antes eu me lembrei do anúncio. Os irmãos que gostariam de pertencer ou fazer parte do coral, da cantata de Natal, depois, pode ser hoje não, me procure, nós vamos formar um grupo, quem gosta de cantar, para a gente ter a nossa cantata de Natal. Eu vou ensaiar, depois, pessoal, nós vamos ensaiar com kits, né? A gente já está preparando uma cantata e vamos começar mais cedo para
chegar lá em dezembro está pronta, né? Então, os irmãos que gostariam de fazer parte, já... pastor, a gente já vai ficar sabendo. Esse era o aviso. Bom, não poderíamos terminar sem antes convidar os pais que viessem aqui na frente. Já peço o pastor para ficar aqui à frente também. Todos os pais aqui na frente agora. Vocês têm alguém com máquina fotográfica aí para tirar uma foto dos pais aqui na frente. Eu já gostaria, assim, já para sentir o gostinho, a sensação de ser pai, eu gostaria de convidar o irmão André que viesse juntar ao grupo aqui também. O irmão André já é pai, né? Já é pai, já recebeu o laudo lá, que é pai, a esposa está grávida, então o irmão André já é pai, o pai mais novo da nossa igreja, né? Isso, junta aí, isso, bem bonito, vai pro site da igreja, né? Os pais da igreja. E eu gostaria de convidar a irmã Ana com o Ministério Infantil que viesse aqui à frente. Né? A igreja, de uma maneira simples, mas gostaria de entregar algo para vocês. Isso, pode entregar. É, isso. Isso, irmão Léo chegando aí, ó. Deixa o irmão Léo sair na foto aí, que o irmão Léo ainda não... Isso. E eu gostaria que um filho agora viesse, ou uma filha, viesse orar, agradecendo a Deus pelos pais. Um filho ou uma filha. Pode ser o Samuel. Samuel. Quer orar, Samuel? Pedir a Deus pelos pais, Samuel. Vem, Sofia. Vem cá, Sofia. Orar. Vem cá, Sofia. Só para agradecer a Deus pelos papais. Vem cá, aqui atrás. Ou pode ficar aqui na frente, aqui, ó, na frente do pastor aqui. Eu vou te passar o microfone para você sair bem bonita lá na frente. Maurinho. Senhor Deus, eu te agradeço por mais um dia dos pais nesse mundo maravilhoso. Amém. Isso. Bom, os pais podem se sentar, né? Isso, eu gostaria de saber se entre os pais também se tem alguém de aniversário, alguém que fez aniversário durante essa semana. Não tem? Eu olhei ali atrás e eu não sei nem se ela está nos assistindo, mas a irmã Nilve, né, fez aniversário no dia 10. Então eu não sei se ela está online nos assistindo. Ah, ótimo aqui. Gente, cada um no seu lugar aqui. O irmão Júnior quer fazer uma oração também. Desculpa, Júnior, a tia não te viu ali, olhou e não viu o Júnior no meio da multidão dos pais, né?
Mas o Júnior também quer orar agradecendo pelos pais. Vamos orar com o Júnior. Senhor Jesus, obrigado mais pelo dia. Obrigado pelo dia dos pais, que abençoe todos os pais. Abençoe bem, que ninguém roube eles. Amém. 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 Irmãos, não tendo mais nenhum aviso, né? E as irmãs que quiserem ir a Gravataí, por favor, me procure agora no final do culto. Se tem alguém que possa nos levar, nos procure também. E uma boa semana para todos. Amém.